O mundo ainda nem se recuperou da pandemia do coronavírus, né, gente? E agora acompanha-se entender o surgimento de uma doença misteriosa. Em pouco mais de um mês, diagnósticos de uma hepatite sem causa conhecida se multiplicaram entre crianças e adolescentes. Isso em mais de 20 países, inclusive no Brasil. Hepatite sempre foi uma doença perigosa. Você pode perder a vida por causa da hepatite. Só que agora passou a atingir um grupo preferencial. Ele está realmente acometendo mais as crianças entre 0 e 16 anos. O número de casos aumentou e, pior, a causa desse surto nenhum médico do mundo conseguiu descobrir até agora. Uma das suspeitas é que tenha relação com o coronavírus. Estamos falando da hepatite misteriosa. Quando a gente chama de hepatite misteriosa, é que já foram descartadas todas as causas diagnosticáveis nesse momento. O surto de hepatite aguda infantil sem causa definida foi relatado pela primeira vez no mês passado, no Reino Unido. Na ocasião, mais de 100 crianças apresentaram a doença. Hoje, ela já pode estar em mais de 20 países, inclusive no Brasil. Qual seria a causa dessa doença? Essa é a principal pergunta dos cientistas, porque para definir as medidas de prevenção e o tratamento, é preciso conhecer a causa. Como a ciência ainda não tem resposta, os pais ficam preocupados. Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para parar o contágio? Olha, a gente se preocupa, né? Por ser uma coisa nova que ninguém sabe ainda exatamente de onde que tá vindo, o que tá causando, né? A hepatite é a inflamação do fígado, que pode ser diagnosticada com um exame simples. Os médicos deram um prazo, 24 horas. Era o tempo que o corpo da menina de 10 anos aguentaria esperar por um fígado novo. Ela foi diagnosticada com hepatite. Foi um choque muito grande. Foi viajada com UTI aérea, porque ela ficou internada na UTI. Então foi uma coisa muito rápida. Parecia impossível, mas aconteceu. A Andréia saiu de Natal, no Rio Grande do Norte, e foi transplantada em Fortaleza, no Ceará, 5 anos atrás. Ela entrou na fila, em menos de 6 horas ela conseguiu o fígado, porque como ela era criança, e foi hepatite fulminante, então ela não tinha tempo. Se não conseguisse o fígado dela, ela morreria. A menina, hoje com 15 anos, vive bem com o fígado transplantado. Eu tenho que tomar meus medicamentos direito e eu vivo tranquilamente. Mas a mãe está de olho nas notícias sobre uma hepatite misteriosa que ronda o mundo. Já eu estou morrendo de medo, porque atinge mais as partes que sofrem com transplante também, né? Pode atingir, né? Máquinas como essa analisam amostras de sangue e verificam a quantidade de enzimas produzidas pelo fígado. Quando esse exame dá acima de 500, significa que a criança tem uma hepatite. Existem várias causas para a hepatite. Numa criança, o mais comum são os vírus. Para que uma criança com hepatite entre no rol dos casos suspeitos da doença misteriosa, é preciso primeiro descartar todas as causas conhecidas de falência hepática. E essas máquinas têm um papel fundamental nisso. Elas trabalham dia e noite para identificar os vírus causadores das hepatites A, B e C, os tipos mais comuns no Brasil. A doença também pode ser provocada por síndromes genéticas ou autoimunes e pelo excesso de remédios. Drogas lícitas mesmo. Nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, o acetaminofeno, o paracetamol, é a principal causa. O abuso de paracetamol está entre as hipóteses levantadas pelos cientistas para explicar a hepatite misteriosa, mas não é a mais forte. Por enquanto, o que tem chamado a atenção dos médicos é a ação de um vírus causador de sintomas respiratórios, vômito e diarreia. A suspeita é que a presença do adenovírus seja combinada a algum outro fator.
O coronavírus continua sendo uma suspeita importante, é um agente possível de desencadear um quadro imunológico e o adenovírus seria só um gatilho. Os médicos esclarecem que a nova hepatite não tem nada a ver com a vacina para a Covid. Não há relação da vacina para o coronavírus com esses casos de hepatite. Segundo o relatório da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, a maioria das crianças com a doença tem entre 3 e 5 anos. As crianças são mais suscetíveis às infecções. Elas estão mais aglomeradas, elas colocam a mão em tudo, né? A pesquisa afirma ainda que os casos relatados até agora não têm nenhuma relação entre si. Aparentemente não é de contato pessoal, aparentemente, porque nesse grupo de pacientes já mais estudado, 2 casos apenas tiveram contato pessoal. A falta de respostas espalha insegurança por todo o mundo. Rapidamente, os casos suspeitos se espalharam por toda a Europa. Aqui em Portugal, as autoridades de saúde criaram um grupo de trabalho para acompanhar o surto e estabeleceram uma rotina na divulgação dos novos casos, com boletins todos os dias. Se os médicos conseguirem controlar, estamos salvos. Foi da Ásia que vieram as primeiras confirmações de morte pela hepatite de origem desconhecida. Foram pelo menos 5 crianças na Indonésia. Singapura e Japão registraram casos da nova hepatite e a doença também chegou aqui em Israel, no Oriente Médio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aumento do número de infecções já é uma questão urgente que precisa de respostas rápidas da ciência. Os primeiros sinais da hepatite podem ser confundidos com muitas outras viroses. Prostração, dor de barriga, vômito, náusea. Algumas crianças apresentam sintomas mais evidentes, como pele e olhos amarelados, a chamada icterícia, sinal de alerta para procurar o hospital. E algumas dessas crianças têm evoluído mais com sinais de gravidade. E em casos extremos até precisando de transplante hepático. Cerca de 10% das centenas de casos já notificados no mundo precisam de transplantes. Foi assim com a garotinha Bailyn Schwab, de 2 anos, de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. No fim de abril, a vida da menina saudável mudou completamente. Ela acordou e tinha coceira por todo o corpo. No dia seguinte, os olhos dela já estavam um pouco amarelos. Para os médicos, a causa daquilo era um mistério. A função hepática dela faliu rapidamente. Um transplante de fígado salvou a vida da menina. Aqui nos Estados Unidos, a infecção está em pelo menos 26 estados. As pesquisas para tentar desvendar as causas da nova hepatite seguem por todo o país. Centros de controle e prevenção de doenças investigam também fatores ambientais, além da relação com outros vírus. Médicos são orientados por órgãos de saúde a coletar material do fígado de pacientes mais graves para análises. Mas, por enquanto, nada de conclusão sobre as causas da doença. No Brasil, já são dezenas de casos suspeitos em vários estados. Todos sob sigilo médico. Inclusive, a morte de um bebê de 8 meses no Rio de Janeiro ainda está sendo investigada. Os números crescem a cada dia. Aos pais, por enquanto, resta vacinar as crianças contra as hepatites dos tipos A e B, que fazem parte do calendário nacional de vacinação, e contra o novo coronavírus. Se realmente tiver alguma relação com o coronavírus, e a gente, a princípio, pressupõe que possa sim ter, a principal forma é evitar o coronavírus. Porque a hepatite ela não é brincadeira, eu sei muito bem o que eu passei e não desejo isso para ninguém.